todos os times são prejudicados. Se ontem você chorou, amanhã você vai sorrir. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre esse empate que aconteceu ontem lá no Barradão entre Vitória e Palmeiras. Eu acho que a gente precisa separar aqui algumas coisas entre resultado e desempenho, algo que eu tenho falado bastante, não só por aqui no meu canal, também lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó, está aqui, ó, na verdade, aqui, ó. Aqui em cima, lá eu posto vídeos mais rápidos, mais curtos, mas também com conteúdo analítico. E se você quer uma análise mesmo mais extensa, é claro, só me acompanhar aqui no YouTube. Mas vamos lá, vamos separar a análise em algumas responsabilidades para esse empate. Eu acho que falando apenas de resultado, no final das contas, o resultado é soberano e a análise ela é condicionada pro resultado. Então, para um time que estava 100% reserva, né, entrou 100% reserva, jogou fora de casa, e para um campeonato brasileiro, que é o que a gente sempre fala aqui, né, premia a regularidade, não perder é um fator positivo. Agora, falando somente desempenho, aí eu acho que a gente precisa conversar algumas coisas aqui, apontar algumas particularidades que aconteceram nesse jogo, que eu acho que precisam de uma lupa aí, né, para melhorar. Bom, Palmeiras entrou 100% reserva, óbvio, por conta do jogo contra o Corinthians na quarta-feira. Isso é velado no Palmeiras, isso não é publicamente falado, mas é claro que o foco ele é 100% quarta-feira. Eu acho que falando de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é claro que a relevância de título é para o Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil tem um ingrediente muito inflamado, que é contra o Corinthians, e o Palmeiras saiu perdendo nesse primeiro confronto. Então, no momento, eu até na minha live de pré-jogo, na minha não, né, na live de pré-jogo no canal do Massa, eu apoiei essa decisão do Abel Ferreira, eu achei correta de ir com os reservas, e eu continuo com essa opinião, tá? Apesar de realmente o título do Campeonato Brasileiro ser mais relevante do que a Copa do Brasil, eu acho que o Campeonato Brasileiro, ainda na circunstância que o Palmeiras está, com 2 jogos a menos do Cruzeiro, 1 jogo a menos do Flamengo, é verdade, se tivesse ganhado, estaria em condições melhores, principalmente visando o Flamengo, mas eu acho que ainda dá para recuperar, eu acho que tem mais ingredientes e acho que tem mais chance de se recuperar atualmente no Campeonato Brasileiro, na 18ª rodada, do que eu acho que a consequência vai ser muito maior se o Palmeiras for eliminado na quarta-feira do que um empate contra o Vitória. Então, eu achei correta a decisão, eu acho que isso o Abel fez de uma forma coerente e consciente de ir com os reservas. Agora, é aquela análise, né, gente? Falando de resultado, beleza, né? Um empate fora de casa, na circunstância que estava, saiu no 0-2 e conseguiu arrancar um empate fora de casa. Legal, agora o desempenho realmente foi muito abaixo, sobretudo no primeiro tempo, né? Acho que tiveram algumas responsabilidades e eu não gosto nem de usar o termo culpa, né? Eu gosto sim de usar esse termo de responsabilidade. Eu acho que tem a responsabilidade do elenco. O Palmeiras teve muitas tomadas de decisão erradas, né? Erros nos fundamentos básicos do futebol. Teve chance com o M. Martinez logo no começo, que perder um gol desse no começo para já sair à frente do placar fora de casa seria muito importante, né? Então tiveram sim algumas chances claras que o Palmeiras teve no começo do jogo. O Palmeiras fez 10, 15 minutos do primeiro tempo muito bons. Então, se o Palmeiras tivesse aberto o placar, eu acho que condicionaria o jogo para ser mais fácil e até mesmo conseguir sair de lá com uma vitória. E eu preciso colocar aqui que eu acho que a responsabilidade máxima para esse jogo realmente foi do Abel Ferreira e da comissão técnica. Por quê? Tenho argumentos para isso e eu quero saber a sua opinião, portanto, deixem aqui nos comentários, tá?
Responsabilidade máxima nesse jogo aqui, como vocês sabem, a minha análise ela é jogo a jogo, né? Eu tento sempre manter essa coerência. E para mim a responsabilidade máxima foi sim da comissão técnica, porque independentemente se o time entrar em campo, seja reserva ou titular, o time precisa ter minimamente uma estrutura e uma organização nas suas fases, tanto ofensiva quanto defensiva. Palmeiras estava extremamente desorganizado, sobretudo no primeiro tempo e na metade do segundo tempo, nas suas fases, né? Então, defensivamente, o Palmeiras sofreu muito com o Vitória a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. A facilidade com que o Vitória se infiltrava na zaga do Palmeiras era muito grande, era muito fácil. E ofensivamente, o Palmeiras não estava minimamente organizado em qualquer fundamento, seja ele num jogo reativo, num jogo de contra-ataque, na transição ofensiva ou até propondo o jogo e trabalhando a bola. Era muito nítido, muito perceptível que o Palmeiras estava desorganizado de forma estrutural em todas as suas fases do jogo. Então, pelo menos para mim, quando um time como um todo está desorganizado, eu atribuo a responsabilidade maior no técnico, ou seja, no Abel Ferreira e na comissão técnica, né? Então, pelo menos é a forma como eu enxergo o futebol. Novamente, existem as responsabilidades de cada um, né? O Alan, por exemplo, perdeu a bola no meio de campo. Isso resultou na transição ofensiva do Vitória e terminou a jogada em gol, então teve um erro individual, né? Teve o erro também, né? Que na verdade foi uma chance clara, um gol perdido, pelo menos na minha visão, do Emi Martinez, que poderia ter aberto o placar no começo do jogo. Teve a chance com o Marcos Rocha também no começo do jogo, que o Palmeiras criou um volume de jogo muito interessante e não conseguiu abrir o placar. Então, sim, existe a responsabilidade do elenco. Mas quando existe uma pane onde a desorganização, tanto ofensiva quanto defensiva, ela é macro, para mim, a responsabilidade maior é do técnico, portanto, do Abel Ferreira, né? Mas isso é o que eu falei, né, gente? É jogo a jogo, a minha análise é jogo a jogo. Então, quando uma peça ou outra não vai bem e o coletivo fala mais alto, não é responsabilidade da comissão. Hoje, no jogo de hoje, eu tô gravando aqui, é quase meia-noite, esse vídeo vai sair amanhã para vocês, mas no jogo de hoje, eu achei que a responsabilidade maior foi sim do Abel Ferreira e da comissão técnica. No mais, a gente sabe que o jogo que está na cabeça de todo torcedor é o jogo de quarta-feira, portanto, devido às circunstâncias do panorama, desse cenário, eu acho que um empate realmente, é claro que uma vitória vai ser sempre soberana a um empate, o empate será sempre soberano a uma derrota. Mas devido a todas as circunstâncias de um time 100% reserva, com muitos garotos em campo, Luigi, Thales, Alan, enfim, e o Palmeiras sair de um 0-2 para 2-2, eu acho que é algo positivo. Outra coisa positiva, Ramon Sosa. O que esse cara tem se adaptado de forma rápida e eficiente, o que ele tem sido eficiente dentro de campo, não está escrito, né? Pênalti sofrido e mais uma assistência. Então, um jogador que realmente chegou, tomou conta da posição e ainda tem espaço para evolução, o que eu julgo muito importante. Bom, no mais, eu acho que o foco ele é e deve ser 100% na quarta-feira. E seguimos, porque o Palmeiras ainda tem a preparação durante a semana para esse jogo na quarta-feira e o Palmeiras precisa estar 100% e precisa sobrar diante do Corinthians em todas as valências, seja ela física, tática, técnica e mental. A gente sabe que o nosso maior rival, a gente sabe que o Corinthians só tem a Copa do Brasil para esse ano. E a chance do Palmeiras de terminar o ano do Corinthians, eu acho que precisa estar enraizado para esse jogo de quarta-feira. E também muito pelo que aconteceu nesse jogo passado, né? Com o gol muito mal anulado do Maurício, né? Diante do Corinthians, a arbitragem péssima. E eu acho que isso precisa servir de combustível para o Palmeiras fazer um bom jogo, ter um bom rendimento, um bom desempenho e, consequentemente, também sair com a vitória. Muitos me perguntaram, nossa, você não vai falar nada do pênalti
que foi dado diante do Sousa, né? No Sousa, que não foi pênalti. É aquilo, gente, não vou falar porque o Palmeiras foi prejudicado na quarta-feira e hoje, se foi pênalti, se não foi, eu acho que é utopia nesse momento a gente discutir e a gente pedir por um futebol melhor. Todos os times são prejudicados. Se ontem você chorou, amanhã você vai sorrir. Isso acontece com Palmeiras, com Corinthians, com Flamengo, com Cruzeiro, com Botafogo, com São Paulo, com todos os 20 clubes da Série A, da Série B e no futebol brasileiro como um todo. Eu quero muito saber sua opinião. Se você é novo, se você é nova por aqui, gostou do meu trabalho, gostou do conteúdo, então se inscreve no canal. É muito importante para a gente que produz conteúdo a sua inscrição e o seu like. Essas duas ações elas são muito importantes para a gente que produz conteúdo aqui na plataforma aqui no YouTube. Combinado? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.